Olá pessoal, Direito Administrativo, semana 3, dia 3, vídeo 1. Vamos tentar falar em no máximo 10 minutos sobre abuso de poder, ok? Então o que significa um abuso de poder? Significa que alguém está agindo além da medida necessária, perfeito? Então era para praticar um ato, e esse ato ele se justificaria aí pela supremacia do interesse público, só que está sendo utilizado de forma desproporcional. Então nesse caso nós estamos agindo, nós estamos incorrendo em um abuso de poder, perfeito? O que acontece? Então todo ato que seja aí ilegítimo nessas prerrogativas caracteriza então o que genericamente denominamos abuso de poder. O que significa isso? Significa que nós estivermos agindo além da medida necessária, nós podemos estar incorrendo no abuso de poder, genericamente. Por que genericamente? Nós vamos ver daqui a pouquinho que nós temos duas espécies, ou seja, ele desdobra em outros dois elementos, vamos dizer assim, o excesso de poder e desvio de poder, perfeito? Mas tanto um como o outro, excesso ou desvio de poder, nós estamos incorrendo em quem? No gênero que é abuso de poder. O que é interessante? Que todo abuso de poder nós estamos nos deparando num ato que é ilegal. Todo ato ilegal deve ser anulado. Perfeito? O que nós temos que ter em mente também? Um ato ilegal, ele deve ser, como a gente falou, deve ser anulado. Mas o abuso de poder, todo abuso de poder, ele incorre num ato ilegal. Mas nem, por óbvio, nem todo ato ilegal vai ser um abuso de poder. Ok? O abuso de poder ele pode ser na forma comissiva ou na forma omissiva. O que significa isso? Exemplo. Forma comissiva, na ação. Pensa, vou abrir um parênteses aqui. Pessoal, quem vai fazer prova para carreiras policiais, certamente vai ter uma questão relacionada a abuso de poder. Porque o examinador ele vai querer penalizar a pessoa que quer ser servidora de carreiras policiais, mas não conhece o que é um abuso de poder. Então essa pessoa ele vai fazer de tudo para retirar das ruas, certo? Para que ela não esteja agindo aí com as prerrogativas de policial, certo? Sem saber o que é um abuso de poder. Então abuso de poder na forma comissiva, ou seja, numa ação. Vamos pôr um exemplo. Muito recorrente em prova, por sinal. O examinador adora esse exemplo, mas ele acho que ele não tem criatividade para colocar um outro a não ser esse daí. Qual? Um servidor brigou com o seu chefe, certo? O seu chefe agindo de forma diversa da finalidade, de forma para punir este agente, o que ele faz? Ele remove de ofício para uma outra localidade esse servidor. Remoção, lá na 8.112 é o que é uma remoção. É o que o pessoal fala lá no meio militar, do exército, por exemplo, fala em transferência. Você recebeu transferência. Na 8.112 a gente vai ver que não é transferência, certo? Então transferência não existe, perfeito? Então é uma remoção. Mas só para você trazer como um sinônimo seria isso para 8.112. Então removeu um subordinado com um fim diverso. Qual era o fim específico? Era remoção para atender ao interesse público, ou seja, precisava de uma pessoa naquele local de destino, mas o servidor, o chefe, ele encaminhou, ele removeu por ofício o servidor como forma de punir. Então aí está ocorrendo que um desvio de finalidade, então uma ação. Agora uma omissão, você chegou num local, você foi transferido da sua sede, ou seja, você foi removido, melhor dizendo. Ao chegar no seu departamento, lhe foi suprimida uma gratificação que você tinha. E essa gratificação era sua por direito, você entra com um processo administrativo e ganha nesse processo administrativo o direito de tê-la novamente.
Só que lá a autoridade competente coloca dentro do processo dizendo que você tem direito, mas que se você quer, você tem que recorrer ao judiciário. Isso significa o quê? Abuso de poder. Isso significa que o quê? A autoridade competente ela está agindo de forma, agora o quê? Comissiva. Agindo é bom. Ela está agindo, o ato está sendo o quê? Comissivo, ou seja, está tendo uma omissão. Essa omissão está ferindo um direito aí individual. Então, ambos podem afrontar e causar lesão ao direito individual. Agora, essa omissão tanto faz, certo? Tanto faz se ela for omissiva, mas dolosa ou culposa, vai ocorrer o abuso de poder. O que significa forma omissiva ou dolosa ou culposa? Significa dolo é a intenção de te prejudicar. E o culposo não tinha intenção, mas te prejudicou. Então, nesses dois casos, eu vou estar me deparando com o abuso de poder. Perfeito? O abuso, nós podemos desmembrá-lo em, vamos chamar de subelementos, ok? Então ele pode ser desmembrado no excesso de poder ou no desvio de poder. Então, excesso de poder é o que? Quando ocorre fora dos limites de sua esfera de competência. Ou seja, você não tinha competência para agir naquela situação, ou você teve o que? Um excesso, extravasou a competência que você tinha e chegou numa esfera que não tinha mais competência, perfeito? Então, nesses dois casos que são muito similares, se você vê a sutileza deles, nos dois casos você é a mesma coisa, você está agindo com o vício na competência, ou seja, você está agindo num ato que você não é competente para agir. E o desvio de poder, certo? O desvio de poder vai ter na órbita da competência que contraria a finalidade. O fim está agindo de fim diverso. Então, exemplo, excesso de poder pode ocorrer, excesso de poder, quando o quê? Um exemplo, o servidor era para ser suspenso, mas foi agindo com excesso de poder e foi demitido. Perfeito? Percebe aí que teve um excesso além do necessário. Perfeito? Então pode ser agido nesta forma também. Perfeito? O outro é o desvio de poder, como nós já falamos, na órbita da competência. Então ele contraria a finalidade, então com fim diverso, que é o caso que nós demos exemplo lá daquela remoção do servidor ou transferência lá no exército que o pessoal fala, ok? Quando nós temos então um abuso de poder, nós temos o que? Um excesso de poder, o vício do elemento é competência. E quando nós temos o que? Um desvio de poder, o vício seria quem? A finalidade. Nos dois casos nós temos o que? Vício. Tendo vício, o ato é o que? Ilegal. Ato ilegal gera revogação? Não. Ato ilegal vai gerar o que? Anulação. Perfeito? Era isso que nós tínhamos para falar para vocês, ok? Então até o próximo encontro. Um grande abraço, até breve.